Queridos, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18. Aí, ficou ok agora. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Nas últimas semanas, essa já é a quarta semana, nós temos estudado a carta do apóstolo Paulo, o livro do Apocalipse, o livro de João, escrito na ilha de Patmos, quando ele estava ali exilado por conta da pregação do Evangelho. E Cristo, para dar uma resposta para a sua igreja, que estava sendo perseguida, oprimida, ele escreve esse livro que, como eu já vinha falando, Apocalipse significa revelação. Então, isso aqui não é um livro de charada, para a gente tentar descobrir quem é a besta, quem é o dragão. Não, aqui é um livro que revela que Cristo venceu na cruz. E o final da igreja é vitorioso também. Porque a vitória de Cristo é a vitória da igreja. E por mais que a igreja passe por tribulação, a igreja ela sai vencedora de tudo isso. Porque ela ama mais a Cristo do que a própria vida. Então, o propósito do livro do Apocalipse é consolar uma igreja perseguida. E esse livro é para nós hoje. Esse livro é para nos orientar, para nos corrigir. E de maneira específica, Cristo ele acaba tratando de 7 igrejas que estão situadas ali na Ásia Menor, em torno do mar Mediterrâneo. Essas igrejas recebem um tratamento especial de Cristo. E nós temos visto isso ao longo da semana. Se você quiser acompanhar, no canal do YouTube tem todas as outras exposições, tá? E nós hoje iremos estudar sobre a igreja na cidade de Tiatira. A partir do verso 18, acompanhe a leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao do bronze polido. Conheça as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, a igreja na cidade de Tiatira, diferente das outras igrejas que nós estudamos até aqui, é uma igreja que está plantada num lugar insignificante. A cidade de Tiatira era conhecida como uma cidade tampão. Uma cidade que 2 séculos antes de Cristo, uma cidade que servia meio que de proteção para a capital do império. Então, todo ataque que vinha para chegar na capital tinha que passar por Tiatira. Então, Tiatira era basicamente uma base militar e que sofreu muito durante anos. Por volta do ano 100 a.C., quando o Império Romano conseguiu fincar sua bandeira na região e foi estabelecida a Pax Romana, Tiatira entrou num período mais tranquilo, então não tinha mais que lidar com tanta guerra, não tinha que lidar com tanto problema. Então, aquela cidade que foi plantada, que foi fundada com um propósito militar, meio que ficou sem função.
Então os militares ali começaram a desenvolver uma economia local, mas que não era grande coisa. Nos dias de Paulo, nos dias de João, nos dias dos discípulos de Jesus, aquela cidade era uma cidade inexpressiva. Ninguém se importava com Tiatira. Tiatira não era um lugar de referência cultural, não era um lugar de referência intelectual, não era um lugar de poder político, era uma cidade insignificante. Uma cidade que estava ali simplesmente para proteger a capital do império, mas que perdeu sua função porque a paz chegou naquele lugar. Mas o interessante é que a maior carta para todas as igrejas é destinada justamente para a igreja onde estava plantada no menor lugar, na cidade mais insignificante. É a que Cristo tem mais minuciosidade para poder tratar. E como Cristo se apresenta, e eu venho falando sobre isso, sempre quando Cristo se apresenta para as igrejas, ele se apresenta reivindicando alguns títulos, depois ele faz um elogio, depois ele traz uma crítica, traz uma acusação, uma orientação seguida, e para concluir, ele traz uma promessa. Para toda igreja é assim. Como a gente viu, a cidade de Éfeso e, como veremos, a cidade de Laodiceia são as únicas igrejas que não têm crítica alguma. Cristo só fala bem daquelas igrejas. Mas as outras igrejas, as demais, elas recebem essa estrutura de tratamento. E olha só como Cristo inicia a carta à igreja em Tiatira. Ao anjo, ao pastor da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. A cidade de Tiatira, embora ela não fosse uma cidade conhecida por grandes templos aos deuses gregos romanos, eles não deixavam de cultuar as suas divindades. E das divindades adoradas na cidade de Tiatira era o deus Apolo, que era conhecido como filho de Zeus. E Cristo, no lugar onde o filho de Zeus era adorado, Cristo ele se dirige àquela igreja, reivindicando: eu sou o Filho de Deus. E todo filho de Deus, consequentemente, ele também é uma divindade. Então Jesus está reivindicando aqui a sua filiação, mas ele também está reivindicando aqui a sua divindade. Eu sou o verdadeiro e o único Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Sempre quando a gente começa a estudar a simbologia dentro da Bíblia, a gente começa a entender que o fogo é sinal de juízo e purificação. O João Batista, quando ele fala a respeito do ministério do Messias, ele diz que o Messias viria, ele batizava com água, mas o Messias que viria batizaria com espírito e com fogo. Esse batismo com fogo não é aquele batismo que a gente tem referência do batismo pentecostal. O batismo de fogo, ele tem duas funções aqui. O batismo de fogo, ele santifica a igreja, mas ele queima e traz juízo para o joio. Tanto que João, na continuação, ele fala isso, que ele recolherá para si o seu trigo e tocará fogo na palha. E o olhar de Jesus é um olhar profundo. O olhar de Jesus é um olhar que olha e enxerga muito mais do que o nosso comportamento. Ele enxerga o nosso coração. E é um olhar de fogo, porque ele olha prescrutando o nosso coração e visando a santificação do seu povo, visando a melhoria daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Jesus começa a carta dessa forma: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Uma das matérias mais comercializadas em Tiatira era o bronze. Uma liga de ferro extremamente resistente, e que também faz referência aqui à firmeza, à consistência e à dureza. Cristo ele se coloca diante daquela igreja desta maneira: eu sou o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Essa é a maneira como ele se apresenta. E depois de se apresentar, Cristo começa a tecer uma série de elogios para essa igreja. Acompanhe o verso 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Gente, que igreja caprichada, né? Primeira coisa que Cristo destaca de positivo nessa igreja: o amor. E o amor aqui é o amor ágape, é o amor fraternal,
é o amor de um irmão que se sacrifica pelo outro. Então aquela igreja é a igreja marcada por amor. Irmãos que se preocupavam uns com os outros e se preocupavam também com a comunidade, no lugar onde eles estavam. E essa igreja é marcada por amor. Essa igreja é marcada também pela fé, olha só. Conheça as tuas obras, o teu amor e a tua fé. E fé aqui, ele não está falando de fidelidade, está falando de confiança. Vocês são uma igreja amorosa. Mas vocês também são uma igreja que tem confiança em Cristo. Vocês estão plantados aí, vocês confiam na soberania e no poder de Deus. Vocês são um povo que sabem a quem serve. E vocês estão com o coração firmados na palavra, firmados em Deus. João também destaca que Cristo destaca o serviço, a diaconia daquela igreja. Então era a igreja que tinha o seu serviço, um engajamento muito forte na sociedade. Sabe aquela igreja que é mobilizada, que está ativa, que está presente na sociedade, que o povo sabe, conhece, que ela não é irrelevante, ela tem presença social. A igreja de Tiatira era uma igreja assim. E não só isso, a igreja de Tiatira é uma igreja perseverante. E essa perseverança é aquela perseverança de uma igreja que começa um projeto e não deixa o projeto pelo meio do caminho. Eu lembro que uma vez, numa igreja que eu congreguei, há muito tempo atrás, resolveram dar assistência a uma creche. E no começo é bonito, né? Lança aquele projeto na igreja, sabe, aquela mega promoção. E no primeiro mês, gente, era uma coisa mais linda do mundo, todo mundo envolvido. Só que se envolver com isso dá trabalho, tem um custo. Você tem que comprometer a sua agenda, tem que ter compromisso, não pode furar. E com o tempo aquilo foi passando, e depois de um ano, apenas eu e 2 meninas da igreja davam assistência para aquele lugar. E geralmente nem dura isso tudo, né? Mas aquela igreja, a igreja de Tiatira, era uma igreja que começava e continuava. Ela não abandonava projeto. E por incrível que pareça, essa igreja, além de ser elogiada dessa maneira, com tanta coisa positiva, Cristo ainda diz o seguinte: conheça as tuas obras, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira é uma igreja em ascensão. Sabe aquela igreja que nasce no lugar e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo? A igreja de Tiatira é uma igreja assim. Uma igreja que amava, uma igreja que tinha presença social, tinha serviço, tinha fé, tinha confiança, tinha perseverança. Era uma igreja que tinha progresso. Uma igreja que diariamente ela ia se estendendo. E aqui a ideia que o texto nos traz, às vezes a palavra aqui original, ela na tradução perde um pouco, mas quando o texto diz que as suas obras eram maiores do que as primeiras, é maior tanto em quantidade quanto em qualidade. É uma igreja realmente admirável. Se essa carta acabasse aqui, talvez a gente iria ter aquela impressão: rapaz, eu acho que não existiu na história uma igreja como essa igreja. Que igreja top, eu queria fazer parte dessa igreja. Uma igreja completa. Gente, olha a maneira como Cristo falou dessa igreja. Só que o que a gente não pode esquecer é que quem estava escrevendo essa carta, quem estava enviando essa carta, era aquele que tem os olhos como chama de fogo. É aquele que olha e enxerga o que os outros não enxergam. É aquele que olha aquela pessoa que é admirada, abraçada, louvada pela igreja, mas que no fundo do seu coração Cristo conhece quem é de fato. Ninguém passa despercebido aos olhos de Jesus. E depois de se apresentar, depois de ele tecer esse tanto de elogio, agora Cristo faz uma acusação àquela igreja. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Até aqui a gente viu a presença de grupos que são um problema para a igreja daquela época. Era muito difícil enfrentar a opressão
Império Romano, a perseguição social, econômica que a igreja sofria naqueles dias. Era muito difícil. Mas um dos maiores problemas que a igreja enfrentava naquele período era o mal que surgia dentro da igreja. Os nicolaítas, a gente estudou aqui na igreja de Éfeso, diz que eles não suportavam as obras dos nicolaítas. E a igreja de Éfeso colocou aqueles homens para correr. Só que a gente estudou que a igreja de Pérgamo, ela permitia aquelas pessoas ali. Elas viviam sem nenhum tipo de censura. Só que essa igreja marcada por amor, serviço, perseverança, tinha uma mulher que se intitulava profetisa, mas era uma serva de Satanás naquele lugar. E não só ela estava no meio da igreja, ela ganhou proeminência naquele lugar. Ela ganhou destaque, ela ganhou visibilidade, porque ela ensinava naquela igreja. Ela tinha acesso ao coração das ovelhas daquela igreja. E essa mulher, ela é chamada aqui de Jezabel. Isso não é o nome próprio dela. Aqui é uma identificação que Cristo faz com Jezabel, princesa dos fenícios de Tiro, que casou-se com Acabe. Os irmãos lembram, com certeza que a maioria sabe dessa história, que o profeta Elias teve muita dificuldade ao lidar com essa mulher. Acabe era um rei do reino do norte, depois que o reino de Israel se divide. Acabe, ele casa com essa mulher. E essa mulher é responsável pelo divisor de águas do reino do norte, só que do lado negativo. Aquela mulher estabelece o culto a Baal dentro do povo de Deus. Ela estabelece o culto a Baal no meio do povo de Deus. Não só a Baal, como a deusa Áshera, uma deusa extremamente cultuada naqueles dias. E essa mulher, quando ela casa, ela estabelece o culto, ela começa a seduzir o povo de Deus. E o destino do reino do norte foi a destruição. Aquele reino foi totalmente destruído pela Síria. Porque Deus falou: o que vocês estão fazendo traz abominação ao meu coração. E eu vou trazer juízo para o meu povo, se o meu povo não se arrepender. Então, da mesma forma, aquela mulher, identificada como Jezabel, ela chega naquele lugar, ela começa a ganhar o coração de pessoas, ela se cerca de pessoas e começa a trazer os seus ensinamentos. Queridos, tenha muito cuidado com lideranças que surgem no meio da igreja, de maneira paralela. Muito cuidado com gente que não fala a mesma língua. Gente que está aqui, ouve, daqui a pouco ele comenta com uma pessoa do lado: pai, isso aí que o pastor falou é complicado, viu? Fala bem, articulado. E daqui a pouco, eu já vi tanta igreja rachar assim, queridos. A pessoa começa a aliciar membros da igreja, e daqui a pouco a igreja está dividida, ele rompe com aquela igreja, e mais tarde aquele grupo quebra a cara, porque não estava seguindo um homem ou uma mulher de Deus, mas um lobo. E essa mulher, ela achou lugar naquela igreja. E os ensinamentos de Jezabel era um ensinamento que confundiu o povo de Deus. Como eu falei, a cidade de Tiatira, ela começou a desenvolver um comércio que lá para o ano, segundo, terceiro século depois de Cristo, veio se consolidar como uma cidade mais forte, economicamente falando. Mas não era uma cidade que tinha muita coisa que chamava atenção, mas a economia daquela cidade girava em torno de uma espécie de cooperativas que se chamavam de guildas. Essas cooperativas eram, por exemplo, um grupo de artesãos, um grupo de pescadores, um grupo disso, um grupo daquilo. Eles se juntavam para poder traçar planos econômicos, sentar para fazer avaliação, para negociar a mercadoria. Então, alguém que quisesse prosperar naqueles dias, ele precisava estar dentro de uma cooperativa dessa. Não dava, se tentasse fazer um comércio informal, teria dificuldade. Em Atos fala que se converteu uma mulher chamada Lídia, que era de Tiatira, ela era vendedora de púrpura. E certamente essa mulher passou perrengue ali, porque ela certamente tinha uma economia informal, porque se fosse de forma formal, para ter benefício do império, ela precisava seguir a cartilha
daquelas cooperativas. Só que aquelas cooperativas, cada uma delas, tinha o seu padroeiro, tinha o seu Deus, tinha a sua divindade. Então, fazer parte daquela cooperativa, você necessariamente precisava se envolver com as festas deles. E as festas no mundo antigo, os irmãos sabem disso, era regado a idolatria e a cultos que eram, assim, basicamente, festas onde as pessoas bebiam até não aguentarem mais e cometerem pecados sexuais, orgias. E aquela mulher começa a dizer o seguinte: irmãos, espera aí, como que é esse negócio? Que radicalismo é esse? Não, gente, cristianismo não é isso não. Legalismo, tudo é errado, é proibido, não pode isso, não pode aquilo. Não, pelo amor de Deus. Cristo libertou vocês. A graça habita no meio de vocês. O gnosticismo daquela época defendia isso, a dualidade entre matéria e espírito. A matéria é ruim, a matéria é uma coisa que segura, aprisiona, é limitada. Então isso aqui não tem tanta importância para Deus. A questão são os nossos sentimentos, é o nosso compromisso com Deus. Mas viver debaixo desse tanto de regras, isso não existe. Para ser crente dessa forma, gente, acordem. E ela começou a trazer esse tipo de doutrina para o meio da igreja. Infelizmente, muitas pessoas começaram a seguir a doutrina dessa mulher. Muitas pessoas começaram a engolir aquele falso ensino e se perderem. E depois de Cristo fazer essa acusação, o verso 21 destaca algo importante. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Cristo deu oportunidade para aquela mulher se arrependesse. Certamente alguns irmãos daquela igreja confrontaram essa Jezabel. E quando a gente começa a ver, estudar aqui, a gente percebe que aquela igreja era dividida em 3 grupos. Existia o grupo daqueles que toleravam essa mulher. Era um grupo que entendia que era errado o que ela fazia, entendia que a sua influência era negativa. Mas sabe aquela turma do deixa disso? Gente, espera aí. Não, realmente, essa mulher é um problema. Mas assim, gente, olha para a nossa igreja. A nossa igreja está crescendo. É uma igreja que tem fé. É uma igreja que tem amor, que tem serviço. É uma igreja bem vista pela cidade. A gente tem isso e aquilo, a gente faz isso e aquilo. Então, gente, isso vai causar um mal-estar tão grande dentro da igreja. Tem família grande dentro da igreja que gosta dessa mulher, que leva ela para casa para almoçar. Então, gente, não vamos mexer, não. Deixa com o tempo, essa mulher vai sair daqui. Mas não vamos mexer, não. A gente vai trazer problema, a gente vai desarmonizar a igreja. Esse era o grupo dos que toleravam. Sabiam que aquela mulher estava certa, estava errada. Mas não agiam da maneira correta, não confrontavam essa mulher. Eles toleravam. Mas havia ali um grupo de pessoas que haviam sido seduzidas por ela. Pessoas que passaram a assimilar os seus ensinos. Mas havia um grupo diferente. Tinha um grupo que queria por tudo que aquela mulher fosse expulsa da igreja, que aquela mulher fosse confrontada. E esses irmãos confrontaram essa mulher. E por isso que Cristo fala, dê-lhe a oportunidade de arrepender do seu pecado. E ela não quis. Ela não quis se arrepender. A gente às vezes fica meio que em crise. Eu mesmo, estudando esse texto, falo, cara, como que uma igreja dessa pode ser uma igreja elogiada? Com isso aqui. Mas, irmãos, é tão comum a gente ver isso. Igrejas que progridem, crescem. Sabe, o nome vai espalhando dentro da cidade, dentro do estado, fora do estado, vai ganhando nome, vai ganhando repercussão, vai trabalhando, vai virando um bicho, como a gente costuma falar, vai engolindo o mundo. Mas quando a gente vai na cozinha da igreja, quando a gente começa a conhecer a liderança, e fala, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Não é possível que aconteça um negócio desse aqui e ninguém faz nada. E Cristo confronta. Eu dei a oportunidade para essa mulher se arrepender. E ela não quis. Então, depois de trazer essa acusação, Cristo ele traz uma advertência
para a igreja a partir do verso 22. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Cristo fala, o que eu tinha de fazer por essa mulher, com essa mulher eu já fiz. Agora eu vou colocar essa mulher prostrada na cama. E assim como ela se prostituía e levava pessoas da igreja para a prostituição, e certamente se deitavam com muitos deles, a cama de prazer agora vai virar cama, lugar de dor, leito de dor, leito de sofrimento. E não só ela, mas também os meus servos que estão sendo iludidos por ela. Cristo ele promete aqui tratar desses três grupos. Aliás, ele trata da mulher, chamada Jezabel. Ele trata dos crentes que haviam sido seduzidos. E no verso 23, olha só o que ele fala. Matarei os seus filhos. E aqui não é filho biológico. Aqui já era um grupo que havia assimilado de tal forma os ensinamentos dela, que passaram a reproduzir isso. Que passaram a ensinar as mesmas coisas agora. Eles não estavam mais na dúvida se aquilo era certo ou errado. Eles tinham convicção de que aquela mulher estava certa. E agora eles estavam reproduzindo. E por isso eles são chamados de filhos. Matarei seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes, corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui é o Filho de Deus falando. É o Jesus, paz e amor, que muitas vezes a gente só conhece esse lado dele. Falando em morte, falando em julgamento, falando de tratar de maneira dura, de usar aquela igreja como lição para as demais. Irmãos, Cristo é o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja é marcado por santidade. Ele não tolera o pecado, ele não tolera o erro. Ele é um Deus gracioso que até a própria Jezabel recebeu oportunidade de arrependimento. Para a gente ver como Deus é gracioso. Mas agora Cristo fala, Senhor, deu. Irmãos, uma igreja ela pode ser exposta pelo próprio Senhor dela para tratar dos seus pecados. Deus pode envergonhar uma igreja por conta do seu pecado diante de toda a sociedade e desmoralizar essa igreja. Apagar o seu candeeiro, para que a luz de Cristo não brilhe naquele lugar, para que aquela igreja possa até existir como instituição, mas ela não representa Cristo. Porque não tratou com seriedade o que Cristo abomina. Nos anos 2000, aconteceu um escândalo financeiro com um casal, líder de uma igreja. Muitos vão lembrar. Eles tentaram entrar no Brasil, né, com um dólar dentro da Bíblia, para não declarar. Puf, estourou na mídia. Saiu em tudo quanto é lugar isso aí. Igreja espalhada pelo Brasil todo. Ficaram presos. E depois eu fui procurar alguns vídeos na internet. Não tem uma palavra de arrependimento. Satanás se levantou contra nós. Um mês depois, a sede dessa igreja, o teto desabou. E uma amiga minha disse que estava assistindo televisão. O pai dela, que não é crente, estava passando com um prato na mão para ir comer. E aí parou para assistir a reportagem, né? Ele ficou olhando aquilo e falou, filha, o que é isso aí que aconteceu? Ele falou, não, pai, o teto da igreja desabou, muita gente ficou ferida, eu não lembro se alguém morreu, mas foi uma tragédia, tal. Ele, nossa, que coisa horrível, né? Pois é. Aí ele olhou assim e falou, vem cá, essa igreja é aquela igreja dos pastores que foram presos, é? Ele falou, é, pai. Vixe, parece que Deus não está muito feliz com essa igreja não, né? Irmãos, eu não estou dizendo que quando acontece uma tragédia numa igreja desse tipo, é mão de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus usou a exposição daquela igreja para tratar. Eu conheci amigos meus que saíram dela. E muitas igrejas têm sido enterradas no aspecto de relevância espiritual, porque não trataram o pecado com seriedade. Não trataram o pecado com seriedade.
E aí Cristo mesmo resolveu o problema, desmoralizando igrejas por todo o país. Infelizmente, Jezabel, as suas múltiplas formas, sempre terá os seus aliados, sempre terá os seus seguidores. Mas Cristo não deixará de tratar com seriedade a igreja que Ele chamou para viver em santidade. A partir do verso 24, Cristo ele faz aqui uma consideração no meio de tudo aquilo que Ele está falando. Ele diz assim: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, um pequeno grupo que havia dentro da igreja, que era aqueles que resistiam e não toleravam e não estavam satisfeitos com nada daquilo. Há tantos quantos não têm essa doutrina, que não assimilaram essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O proto-gnosticismo daquela época, que muitas vezes entrava na igreja, eles diziam que era necessário conhecer as doutrinas de Satanás de maneira prática. É esse tipo de coisa que aconteceu, ou seja, para lidarmos com o pecado, nós precisamos provar do pecado. Para lidar com a degradação moral, nós precisamos conhecê-la. Porque assim nós teremos experiência para poder lidar com isso e provar a nossa própria carne em relação ao mundo. E eles diziam isso. E o gnosticismo chamava isso de conhecimento profundo. E aí Jesus chama isso aqui de conhecimento de Satanás. O profundo conhecimento que mata, não é o conhecimento que salva. E ele continua dizendo o seguinte: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então Jesus diz o seguinte: outra carga eu não jogarei sobre vós. Ele está dizendo para essa igreja: eu não quero exigir nada mais de vocês. Simplesmente que vocês se abstenham dessa vida. O primeiro concílio da igreja foi o concílio de Jerusalém, onde os apóstolos sentam para definir o que é que podia e o que não podia. No meio de muito debate de circuncisão, disse aquilo. E aí os apóstolos, né, os discípulos que se tornam apóstolos, representantes de Jesus, eles dizem o seguinte: vamos botar lei na casa? Então é o seguinte, está proibido que vocês vivam nessa vida de prostituição cultual e que vocês comam das carnes sacrificadas. Ponto. Aí surge essa mulher dizendo que não tem problema isso. Não tem problema vocês estarem filiados a essas cooperativas. O Evangelho não é essa dureza, essa rigidez, não. O Evangelho é amor, é paz, é Deus entender, a bondade do nosso coração é graça. Esse era o pensamento e o ensino dela. Mas Jesus diz: eu não vou exigir nada de vocês além do que eu já pedi. Nada mais. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E agora Cristo faz uma promessa para a igreja: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Uma igreja que é perseguida, uma igreja que é oprimida pelo mundo, estudando a palavra, lendo muita coisa, o que Paulo fala a respeito da igreja. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3. Paulo ele diz que a igreja julgará o mundo e os anjos caídos. E quando ele usa esse texto aqui, que é uma citação direta de Salmo 2, o Salmo messiânico, que ele fala: pede e darei à nação, às nações como herança. Ele está dizendo: vocês, como igreja do Senhor, vocês receberam autoridade para julgar as nações. A nação que te oprime hoje, um dia estará diante do tribunal sendo julgada pela igreja que sofreu. E não só isso, verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, o juízo que será pronunciado por Cristo diante de todos no juízo final. Verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E a estrela da manhã é uma referência ao próprio Cristo. Apocalipse, a gente continua lendo, lá no final, ele se apresenta assim, como a estrela da manhã. Aquela primeira estrela que quando dá o dia, ela aparece, é a única que está ali, a estrela da manhã.
E aqui aponta para a glória que toda a igreja terá na eternidade, ao lado daquele que venceu todas as coisas com o derramar do seu sangue na cruz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu queria concluir dizendo que nós pagamos um preço muito alto por não tratar o pecado com seriedade. Nós pagamos um preço muito alto por não tratar o pecado com seriedade. Nós vemos igrejas que não toleraram o pecado, outras que aceitaram pessoas que viviam essa vida dissoluta. E aqui nós vemos uma igreja que tolerou, que não enfrentou, e não só isso, permitiu que aquela mulher tivesse evidência dentro da igreja, tivesse influência dentro da igreja. E em nome da paz, em nome da harmonia congregacional, aquela igreja estava apodrecendo de dentro para fora. É assim que ele faz na igreja, é assim que ele faz na família, é assim que o pecado faz na nossa vida individual. Não tem como não afetar a nossa coletividade, como comunidade chamada por Deus. A palavra do Senhor para nós é que nós não podemos tolerar o pecado. Às vezes nós toleramos o pecado dentro de casa, dentro da família, para não criar briga com família, com tio, com tia. A gente tolera um monte de coisa que no fundo a gente sabe que desagrada a Deus. Mas em nome da boa política, da boa vizinhança, a gente não faz o que Deus quer que a gente faça. Nós não podemos viver conformados e adaptados no mundo para o qual nós fomos chamados para protestar, para andar na contramão, para ser diferente. A gente foi chamado para ser diferente, queridos. A gente foi chamado para ser igual. Cristo, quando fala que eu vim trazer espada, é nesse sentido. Eu vim trazer oposição. Porque se vincular a Cristo é declarar guerra contra o mundo, é se opor ao mundo, é não se conformar, é não se contaminar, é não negociar, é não fazer concessão com o mundo. Porque assim a gente nega a nossa fé e a gente profana o nome de Cristo e macula a igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor é: arrepende-te. Arrepende-te, porque ainda há tempo.